Questão de número 105 da prova azul do Enem de 2022. Impulso, colisões e força média. Essa questão eu acho ela super legal, super fofinha. Já é uma questão aqui, ó, de 641 de nível de dificuldade, tá? Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas, habilidade 18, tá? De produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Ei, tudo bom? Prof. Breno aqui, seu professor de física na internet. E eu tô passando aqui só pra te contar que esse vídeo ele é um corte de uma live que eu fiz corrigindo a prova inteira do Enem, ok? E eu fiz a correção em ordem crescente de dificuldade. Então, acompanha aí o vídeo, entende bonitinho. A gente vai falar das habilidades, das competências, do nível de dificuldade, do TRI e da questão. E curte o resto da playlist também, que tem todas as questões da mais fácil até a mais difícil. Tchau, tchau. Bom proveito e bons estudos. Ok, vamos lá. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Comando da questão, né? Lemos o enunciado. Qual é o comando da questão? Comparar. Comparar o que, Breno? Duas situações. Que duas? Não faço ideia. Deve estar no texto de apoio. E o que é para comparar? A força média e a energia mecânica. Ou seja, eu preciso comparar duas coisas entre duas situações. Vamos lá. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Então, aparentemente, essa é a primeira situação, né? Ok. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta da colisão. Ou seja, nos dois casos, né, o que a gente tem? Um amortecimento de colisão, tá? E num dos casos vai ter um retorno, vai ter um recuo, a gente chama isso de ricochete, e no outro não. Beleza? Enfim, nas alternativas ele vai falar se as forças são maiores ou menores em cada uma das situações. Então vamos lá desembolar a questão. Bem, essa é uma questão que ela vai envolver dois conceitos: quantidade de movimento e impulso, tá? E o conceito de energia cinética. Beleza? O que significa ter recuo? Vamos lá. Na situação em que a colisão acontece com os pneus e tem recuo, o meu carrinho, né? Ele começa o movimento dele aqui com certa velocidade, beleza? E ele tem certa massa. Se eu tenho certa massa e certa velocidade, eu tenho certa quantidade de movimento, que é um vetor no mesmo sentido e direção do movimento do corpo. Aí o meu carro vai bater, ó. Pam! Bateu. No que ele bate, ele recebe uma força, né? Essa força aplicada sobre o carro dura um certo tempo, né? E aí causa sobre ele o que a gente chama de impulso, beleza? A força média é essa forcinha aqui que aparece no cálculo do impulso. Só que quando o carro ele sofre um ricochete, ele acaba voltando com uma certa velocidadezinha também, ó. Aí eu vou falar que ele tinha uma certa velocidade final, mas ele ainda tem uma certa massa e, portanto, certa quantidade de movimento final. Ok? Por enquanto, só na teoria, sem valores. Como é que a gente calcula a força média, tá, de impacto numa colisão, tá? Bem, a força média é sempre o seguinte. Pelo teorema do impulso, tá? O impulso, ele é sempre igual à variação da quantidade de movimento. E o impulso é a força média vezes o intervalo de tempo. Então, eu posso relacionar essas duas expressões aqui. Ok? Olha o que eu vou escrever. Eu vou escrever o seguinte. A força média aplicada em uma colisão, ela vai ser a variação da quantidade de movimento sobre o tempo gasto. Isso é o que a gente chama de força média, tá? Força média por quê? Porque durante uma colisão com o corpo elástico, a força acaba não sendo constante, né? Como ela vai mudando, a gente trabalha só com o conceito da força média, que é tipo uma velocidade média, só que é força, ok?
Beleza. Breno, mas isso vale para os dois casos? Vale para os dois casos, tá? Vale para os dois casos. A diferença é a seguinte. Nesse caso daqui, eu vou ter inicialmente certa quantidade de movimento, né? Uma quantidade de movimento Q0, que é a massa vezes a velocidade inicial. Eu vou ter o impacto, eu vou ter uma força aplicada. Essa força aplicada vai durar um tempo, vai gerar um impulso, né? Só que no final, o meu corpo ele fica em repouso, ou seja, ele para. Se ele para, a quantidade de movimento final dele é zero, beleza? E é isso que faz diferença na força média e também na variação da energia cinética. Vamos lá. Em qual dessas duas situações, com recuo ou sem recuo, eu tive maior variação na quantidade de movimento? Isso aqui é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de avaliar, porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, né? E para analisar a variação de uma grandeza vetorial, a gente tem que considerar também o sentido dela, tá? Então, eu vou te explicar de duas formas. A primeira forma é a seguinte. Imagina, vamos começar pela situação sem recuo. Imagina que essa quantidade de movimento inicial do carro valia 1000 unidades, ok? E a quantidade de movimento final do carro vale zero. Qual que foi a variação da quantidade de movimento? É a quantidade final menos a inicial, vai ser 0 menos 1000. Beleza? A variação da quantidade de movimento nesse contexto foi de menos 1000 unidades. Esses menos 1000 é o que eu tive que produzir de variação de quantidade de movimento, ou seja, de impulso, para parar o carro. Tá? Para parar o carro. Nesse caso daqui, no caso com recuo, eu tenho 1000 de quantidade de movimento inicial, mas quando o carro recua, ele acaba tendo um pouquinho de quantidade de movimento no sentido oposto. Vamos fazer de conta que é menos 100. Então, qual que vai ser a variação da quantidade de movimento nesse contexto aqui? Se você calcular a variação da quantidade de movimento nesse contexto, você vai ver que não vai dar 1000. Vai dar mais. Vai dar o seguinte, olha só. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. A variação da quantidade de movimento vai ser menos 100, menos 1000. Isso daqui daria menos 1100 unidades. Ou seja, eu preciso variar mais a quantidade de movimento para poder parar o carro e depois jogar ele para o outro lado do que só para parar ele. Isso é um negócio que às vezes dá pau. Vou te explicar de uma outra forma, tá? Em uma das situações, a minha quantidade de movimento valia 1000 e eu precisei fazer ela chegar no zero, que é quando o carro colide e termina parado. Eu precisei recuar a minha quantidade de movimento em 1000 unidades. Na outra situação, a minha quantidade de movimento valia 1000 e eu preciso fazer ela chegar no menos 100. Porque além de parar o carro, eu tenho que jogar ele para o outro lado, para ele recuar. Então, além de tirar 1000, eu preciso entregar ainda menos 100. Então, qual que foi a variação total na quantidade de movimento? Menos 1100. Ou seja, para fazer o recuo acontecer, eu preciso de mais variação de quantidade de movimento. E se eu preciso de mais variação da quantidade de movimento, isso indica para a gente que eu preciso de uma maior força média, já que os intervalos de tempo são 100% iguais. A questão falou isso para a gente. Beleza? Então vamos para as alternativas, né? Para ver se já dá para responder ou se tem que analisar mais alguma coisa, tá? Letra A. A força é maior na colisão com a barreira de pneus.
Perfeito. Por quê, Breno? Porque com a barreira de pneus, eu precisei parar o carro e ainda fazer mais força para jogar para o outro lado. Na outra barreira de blocos, eu só precisei parar o carro. Letra B, a força é maior com a barreira de blocos. Tá errado, já dá para eliminar. Letra C, mesma coisa, dá para eliminar. Letra D, a força é maior com a barreira de pneus. Beleza? Letra E, já dá para eliminar também. Então fica entre A e D. O que é que muda entre A e a D, né? Que na letra A fala que a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. E na letra D fala que a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. E aí na questão ele está se referindo à energia mecânica do sistema. E no caso do carro, a energia mecânica do sistema, nesse contexto, é estritamente cinética, né? Associada à velocidade. Onde que eu vou ter uma maior perda de energia cinética? Beleza? Eu vou ter uma maior perda de energia cinética na situação em que o carro, ao final do movimento, ficar parado. Aqui, ó, o carro tinha um tanto de energia cinética e no final ele não tem nada, então perdeu ela toda. Aqui, ó, o carro tinha um tanto de energia cinética e no final ele ainda tem um pouquinho de energia cinética, porque ele continua tendo em movimento. Então aqui eu vou zerar a energia cinética do carro e aqui eu ainda vou deixar ele com um pouquinho de energia cinética. Então, em qual caso que eu tive maior perda de energia cinética ou de energia mecânica, né? Na situação sem recuo, com as barreiras de blocos, tá? O gabarito vai ser a letra A. Essa questão é uma questão bem difícil. Linda. A física dela é super legal, tá? Super legal. Mas é uma questão difícil. Beleza? Bem difícil, tá? Quanto que vocês acham que essa teve de acerto? 31%. E aí, espero que você tenha gostado da correção. Essa questãozinha é muito bacana, tá? E se você quiser ver qual foi a próxima questão mais difícil que essa na prova desse ano, o link tá aqui em cima para você. E aqui do lado tem um outro vídeo também te ensinando a organizar os seus estudos em física, beleza? E se você quiser conhecer mais o meu trabalho e estudar comigo, o link tá aqui embaixo na descrição.